Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos dar sequência aqui à nossa aula sobre os pilares da fé, né? Falar um pouco sobre a reforma protestante, mas especialmente sobre os valores bíblicos que foram resgatados durante a reforma protestante, que nós estamos aqui para ensinar a Bíblia, né? Então a gente vai falar um pouco sobre esse resgate desses valores. E glória a Deus, né, que creio que é do conhecimento de todos os irmãos, mas nós vamos relembrar, especialmente do contexto, e trabalhar um pouco mais sobre esses princípios e a importância disso para a vida da igreja nos dias de hoje, certo? Muito bem, irmãos, primeira coisa que nós temos que pensar é no contexto histórico da Reforma Protestante, né? Durante a Idade Média, ali entre o século V e o século XV, período ali correspondente a quase 1000 anos, a Igreja Católica Romana, ela acumulou muita coisa, mas especialmente poder político e econômico. Então, foi um período assim. A gente tem o período ali primordial da igreja primitiva, dos 4 primeiros séculos, onde a igreja era uma igreja muito simples. Era uma igreja simples. Você não tinha templos, catedrais, você não tinha esse clero. Era uma igreja simples que se reunia nas casas, certo? Era uma igreja muito simples. Depois, ali no século IV para o século V, você tem a conversão, entre aspas, né, de Constantino. Você tem primeiro o Édito de Milão, onde Constantino, a fé cristã antes era uma fé proibida. Depois do Édito de Milão, foi uma lei que foi promulgada por Constantino, passou a ser permitida. E somente 70 anos depois, com o chamado Édito de Tessalônica, é em que a fé cristã, ela não somente é permitida, mas ela é tornada a fé ou a religião oficial de todo o Império Romano, certo? Então, aquela fé que anteriormente era proibida, onde os cristãos eram perseguidos, a gente tem lá no primeiro século, especialmente com Nero, os irmãos se lembram, onde os crentes eram perseguidos, eram açoitados, eram mortos, muitas vezes era um espetáculo levado para os estádios. A gente tem o Coliseu lá em Roma, onde houve muitos espetáculos lá, onde cristãos foram mortos na arena, por feras, certo? Então, os crentes eram perseguidos, mas depois, ali no século IV, século V, há uma mudança, porque aquela fé anteriormente perseguida agora se torna estimulada. Inclusive, havia estímulo por parte do Império para que pessoas aderissem à fé, certo? Então, esse processo fez com que muito paganismo entrasse para dentro da igreja, naquele período. Especialmente porque a fé romana era uma fé pagã. Era uma fé pagã. A gente não deve confundir a igreja dos 5 primeiros séculos com a igreja da Idade Média. A igreja dos 5 primeiros séculos era uma igreja católica e apostólica. A gente tem medo desses nomes, mas esses nomes, na sua origem, não tem nada de errado com eles. Quando eu digo que uma igreja é católica, eu estou dizendo que ela é uma igreja universal, certo? Ou seja, é a igreja universal. E quando eu digo que ela é apostólica, eu estou dizendo que ela é firmada na doutrina dos apóstolos. O problema é quando ela se torna romana, certo? Porque aí o romanismo ele vem para dentro do cristianismo. Os irmãos se lembram, você tem toda uma cultura de paganismo. Você tinha os templos aos deuses romanos, né? Que os deuses romanos nada mais é do que uma espécie de uma atualização dos deuses gregos. Mas eles adoravam essas divindades. E muitos deles aderiram ao cristianismo sem abrir mão de todo aquele paganismo. Então foi um processo. E a igreja, aquela igreja católica romana, ela acumulou poder político. Então, os papas, eles eram verdadeiros,
eram tidos como representantes de Deus. O rei, ele precisava pedir, muitas vezes, a permissão, a bênção ao Papa para aquelas decisões que, muitas vezes, ele ia tomar. Mas não só poder político, poder econômico. A igreja era detentora de muitas terras e tinha um poder econômico muito grande. Eu contei aqui esses dias uma historinha sobre Tomás de Aquino, que ele é tido como santo na Igreja Católica, que diz que um dia ele foi visitar o Papa, e quando ele chega lá, está o Papa sentado na cadeira de ouro, que é chamado o trono de Pedro, né? E contando moedas de ouro. E aí ele fala assim, olha, irmão Tomás, você está vendo aqui que eu já não posso dizer como Pedro, não tenho prata nem ouro, né? E aí Tomás responde, mas também não pode dizer como Pedro, levanta-te e anda. Então a igreja, ela se afastou cada vez mais daquele que era o seu propósito original. Né? Para você ter uma ideia, foi dito aqui dos irmãos pelas as indulgências. Havia venda de até mesmo terras no céu, né? para os poderosos, para os ricos, para os nobres da época. Tinha um ditado nesse período ali da Reforma Protestante, que os monges, os padres diziam, olha, assim que a moeda tilinta no gasofilaço, o gasofilaço eram as bacias feitas de bronze, a alma sai do purgatório. Então, eram muito falsos ensinamentos, muitas mentiras, e a igreja manipulava as pessoas, certo? E ela tinha muito dinheiro, muito poder, as tradições humanas estavam acima da Bíblia, e os ensinamentos eram distorcidos conforme os interesses do clero, dos poderosos. E aí eu queria destacar aqui alguns problemas principais. Primeiro, a venda de indulgência. Nada mais é do que o perdão dos pecados mediante pagamento. Havia a venda das indulgências. Para você ter uma ideia, os irmãos já ouviram falar da Basílica de São Pedro, que fica lá no Vaticano, em Roma? Que talvez seja a mais importante. A Basílica de São Pedro, ela foi construída com a maior indulgência que foi estabelecida pelo Papa da época e que inclusive trouxe tanta revolta para Lutero e para os reformadores. Então foi construída a partir daí. Tinha também os papas e bispos corrompidos e muito preocupados com o poder. E aqui tem um ponto interessante, né? Que a própria doutrina do papismo, ela é uma doutrina que não está fundamentada na Bíblia. Primeiro, não tem nenhum registro histórico de que Pedro ele foi bispo em Roma. Não existe. Esse é o primeiro ponto. Até ali, meus irmãos, o século VIII, você não tinha esse poder centralizado da igreja em Roma. Isso foi posteriormente, né? Haviam vários bispos ou vários líderes, pastores. Não tinha essa centralização da igreja. O líder da igreja, o cabeça da igreja, é Cristo. E aí eles vão usar o texto, aquele texto que eu mencionei para os irmãos esses dias aqui lá de Mateus, da confissão de Pedro, quando Jesus disse assim, ó, tu és pedra, e sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? É sobre Pedro? Não, é sobre a afirmação de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então não é sobre Pedro. Pelo contrário, você tem ali no início da igreja, de fato, Pedro ele foi o grande líder da igreja. Mas você vê que posteriormente outros nomes assumem um destaque, como o próprio apóstolo Paulo. E lá em Atos 15, no concílio de Jerusalém, quem estava liderando o concílio não era nem Pedro, era quem? Tiago, irmão de Jesus, que era o líder em Jerusalém. Então, é uma doutrina que não está firmada na Bíblia. Foi inventada posteriormente para centralizar o poder na cidade mais importante do império, que era Roma, certo? E esses homens tinham muitos poderes, tá? Outra coisa, ignorância da Bíblia, era um problema na época. O povo, ele não tinha acesso às escrituras. A Bíblia estava escrita em latim, era chamada Vulgata. E ela era essa versão oficial da igreja. Você tem uma ideia, a gente pensa que isso é coisa antiga. Viu? Mas há 150 anos aqui no Brasil, há 100 anos aqui no Brasil, as missas ainda eram celebradas em latim. Você já ouviu a expressão alguém dizer assim, ladainha?
Rapaz, deixa de ladainha. Essa expressão vem dessa época. Que a ladainha do padre era o quê? As missas que eram celebradas em latim. O povo sentava, mas ninguém entendia nada do que está sendo dito. Ou seja, o povo tinha ignorância, não conhecia a palavra de Deus. Posteriormente, foi que houve essa mudança. Hoje é em português, é na língua do povo, mas antigamente não. Você tem uma ideia? Oi, irmã. Hã? Era em latim de costas para o povo. Era voltado para o altar. Ou seja, as pessoas não entendiam, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Os pré-reformadores, que foi um grupo que tentou uma reforma ali antes de Lutero, como John Hus, Wycliffe, o Savonarola, lá em Florença, na Itália, eles tentaram traduzir a Bíblia para o idioma local. E eles foram perseguidos e mortos pela Igreja Católica. Tem uma história de John Hus que ele traduzia trechos da Bíblia em inglês para as pessoas na Inglaterra. E certo dia, um pai, uma família foi presa porque um clero da Igreja Católica viu um menino de 11 anos falando a oração do Pai Nosso em inglês. Então não podia. O povo não tinha acesso. E por que não podia? Porque ele sabia que se o povo conhecesse a verdade, seria liberto das amarras da religiosidade. Outra coisa, muita superstição e ritualismo. Falsas doutrinas. Os irmãos falaram aqui do purgatório. Você já parou para pensar por que a nossa... Hoje nós estamos aqui mais relembrando alguns princípios, né? Eu não vou dar nem tanto uma aula. Mas os irmãos já pararam para pensar por que a Bíblia dos católicos é diferente? Ela tem lá 7 livros a mais alguns trechos no livro de Daniel. Por quê? Os irmãos já pararam para pensar. Aquilo ali, irmãos, não é lá do início. Aquilo ali é pós-reforma. Foram adicionados no Concílio de Trento, onde aconteceu a chamada Contra-Reforma, que foi a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Foram adicionados esses livros, que são livros que trazem base para muitos falsos ensinos, inclusive o purgatório. Mas anteriormente não tinha esses livros, certo? Então, no restante, as Bíblias são idênticas, então foram acrescentados. E aí é um problema sério, porque quando você lê Apocalipse 22, quais são as últimas palavras da Bíblia? Como é, irmão Miro? O que é que diz lá? Pode ler. Pode falar. Mas lá diz assim, aquele que acrescentar, resumindo aqui, ou retirar alguma coisa da profecia deste livro, levará sobre si todas as maldições da profecia deste livro. Então, é muito sério. Então, foi acrescentado. É terrível, né? É isso aí. Então, isso mostra, além de tudo, o desconhecimento histórico, né, irmão Miro? Só um minutinho, eu vou mandar bem aqui uma imagem para os irmãos ali da mídia. Bem interessante. Só um minutinho, irmãos. Para eu mostrar uma coisa para os irmãos. Pronto. Posso mandar aí, irmã Mônica? É porque é bem interessante, eu não mandei antes, e eu queria muito que os irmãos vissem essa imagem bem aqui que eu vou mandar. Então, meus irmãos, a gente percebe que esse era o cenário daquela época, né? Então, por que o purgatório? Porque se dizia o seguinte, olha, o que uma pessoa precisa para ser salva? Qual era o ensinamento da época? E até hoje? Segundo o romanismo, o que uma pessoa precisa para ser salva, na opinião dos irmãos? O que ela precisa? Ser batizada. Ser batizada. Né? Se uma pessoa é batizada, ela faz parte da igreja, porque a visão é sacramental. Então, se uma pessoa é batizada, ela é salva. Agora,
tem aqueles que são salvos direto, que são chamados santos, da perspectiva deles, que são aquelas pessoas que vivem uma vida exemplar, viveram de boas obras, né? São pessoas que, de fato, usufruíram de uma graça maior sobre a vida deles. Esses são salvos direto. Agora, por isso que eles estão lá com o Pai, então eles intercedem por quem está aqui, é a visão deles. Os demais precisam passar por uma purificação depois da morte, que é chamada de purgatório. Os irmãos estão entendendo? Então era isso que eles ensinavam. Agora onde que está isso na Bíblia? Não tem. Então olha que interessante aqui. É aqui, você tem a igreja cristã original, e aí você tem aqui, a partir de 310, o desvio, reza pelos defuntos, uso de velas, 320, culto dos santos, 375, instituição da missa como sacramento perpétuo, 404, 431, culto à Virgem Maria, 500, uso da roupa sacerdotal, 503, doutrina do purgatório, 600, só em 600 é que Bonifácio III se declara o quê? Bispo universal. O bispo de Roma se declara bispo universal. Certo? 606 é decretado obrigação de beijar os pés do Papa. 754, poder da igreja. 783, adoração de imagens e relíquias. 880, uso da água benta, né? E por aí vai, canonização dos santos a partir de 993. Lá no ano 1003, instituição da festa dos fiéis defuntos. Que dia é essa festa? Hoje, dia 2. Dia dos finados é a festa dos fiéis defuntos. Então, isso não foi. A gente não deve pensar que essa igreja católica é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. É uma construção de séculos de afastamento. Certo? Então, esse é o contexto em que Lutero surgiu. Está lá, 1546, tradição equiparada à Bíblia. 1546, Concílio de Trento, introdução dos livros apócrifos. E por aí vai. Então, isso foi algo que foi acontecendo de forma gradativa, o desvio da igreja, o distanciamento, o afastamento. Aí a gente não deve... E nesse período não haviam crentes? Claro que havia, irmãos, sempre houve um remanescente fiel. Sempre houve pessoas. Nós temos ali os valdanos no primeiro século. Nós temos ali os próprios anabatistas, que foi uma tentativa de voltar a esses princípios. A gente tem ali os chamados pré-reformadores, no século XIV, um século antes da reforma. John Wycliffe, que traduziu boa parte da Bíblia para o inglês e que foi morto, viu, irmãos? Imagine, irmão, você está conversando com o seu amigo que ou parente que é católico. Aí você senta com ele e diz assim: você sabia que eu também sou da igreja católica apostólica, mas não sou romano, da igreja romana? Aí a pessoa vai ficar curiosa. Pois senta aqui comigo que eu vou te explicar. Eu vou colocar isso lá no grupo. Os irmãos estudem isso aí, procurem entender, aprender, porque às vezes a gente não sabe. O apóstolo Pedro, ele dizia em uma de suas cartas que o crente deve estar pronto para responder a razão da sua fé. Então os irmãos, tá? Irmã Mônica, encaminha lá no grupo da igreja, tá? Então os irmãos observem isso aí, a importância de nós entendermos. Outro reformador foi o John Hus, lá na região da Boêmia. Ele pregava contra os abusos da igreja. Sabe o que aconteceu ele em 1415? Um século antes da reforma? Foi queimado em praça pública, porque ousou pregar a Bíblia. Então, irmãos, sempre houve a igreja de Cristo. Nunca houve um tempo assim que a igreja de Cristo não estava presente, sempre. Agora, a gente não deve confundir a igreja de Cristo com a instituição que está distante de Deus, que se afastou do propósito de Deus. E aí, em 1517, é que nós temos o surgimento, o estopim da reforma. Quando, em 31 de outubro de 1517, bote uma foto dele aí, irmã Mônica, Martinho Lutero, que era monge e professor de teologia em Wittenberg, na Alemanha, ele afixou esse cabra feio aí, né? As 95 teses na porta da igreja Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Certo?
E qual era as teses dele? Era principalmente sobre o quê? Contra a venda de indulgências e o ensino de que a salvação podia ser comprada. Ele defendia uma justificação pela fé em Cristo somente. E que a igreja ela não tinha poder de determinar quem era salvo e quem não era. Então não é a igreja que salva, é Jesus. Certo? Diz a história que o despertamento veio para ele quando ele estava lendo a Bíblia e ele leu Romanos 1,17, que diz que o justo viverá pela fé. Na autobiografia dele, ele escreve o seguinte, que quando ele entendeu esse versículo, é como se as correntes da religiosidade se quebrassem e as portas do céu se abrissem diante dele, né? E ele, de fato, defendeu isso, viu, irmã Antonina? Tem uma frase de Lutero que diz assim, ó, paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Então ele não abriu mão. Pra você ter uma ideia, quando o Papa ficou sabendo, ele escreveu uma bula e enviou, ordenando que Lutero fosse publicamente se desculpar. Sabe o que ele fez? Chamou a cidade toda se reuniu pensando, não, vamos ver a desculpa de Lutero. Então a cidade toda se reuniu na praça lá em Wittenberg, aí ele mandou juntar assim, uma pilha de madeira desse tamanho e queimou a bula papal diante de todos. E não pediu desculpa, porque ele disse que se recusou a pedir desculpa por pregar a verdade, por pregar o evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, aquelas verdades libertaram Lutero de anos de angústia espiritual. E ele percebeu que a salvação é um dom gratuito de Deus. E ele começou a pregar isso. Certo? E aí, irmãos, houve muito desdobramento. Há quem diz que não houve uma reforma, houve uma série de reformas. Porque enquanto Martim Lutero começou lá na Alemanha, a ênfase dele era na justificação pela fé. Lá na Suíça, havia um homem chamado Ulrich Zwinglio, na cidade de Zurique, na Suíça. E ele começou a pregar que a igreja precisava retornar à Bíblia como única regra de fé. Em Genebra, houve um homem lá, chamado João Calvino, que também começou a pregar isso. Na Inglaterra, houve a reforma anglicana. Depois, com Thomas Cranmer e, posteriormente, os puritanos, que deu origem a algumas denominações, entre elas, a Igreja Batista. Então, houve esse movimento em toda a Europa. A reforma não foi apenas um protesto contra abusos, foi uma redescoberta do evangelho bíblico. O seu coração pode ser resumido nos 5 solas que nós vimos aqui. Os 5 solas não eram pregados pelos reformadores, isso aí foi uma formulação posterior. Então, os discípulos dos reformadores reuniram tudo que eles ensinaram e disseram assim, a gente pode resumir toda a reforma nesses 5 pontos. Como a gente viu, somente a Escritura, ou seja, nós vimos aqui, lá eram as tradições, agora é a Escritura, os irmãos explicaram, né? A Igreja Católica sustentava uma dupla fonte de autoridade. Você tinha a Escritura e o magistério da igreja. Inclusive, eles defendiam que aquilo que o Papa fala ex cátedra, né? Quando ele está lá sentado no trono lá com a chave na mão e ele fala, é entendido aquilo como palavra de Deus. Então, os documentos têm a mesma força, a tradição do que a Bíblia. Isso é um problema muito sério. Devemos medir toda a doutrina e experiência pela Bíblia. Gálatas 1:8, o irmão ensinou aqui. Ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho que seja anátema. E é interessante Paulo dizer isso. Porque toda falsa doutrina, toda heresia surge de alguém que teve uma experiência com um anjo. Já parou para perceber isso? Até o próprio islamismo, né? O islamismo, o Mohammed, né, o Maomé, ele disse que teve uma experiência onde o anjo Gabriel, aquele mesmo anjo que anunciou o nascimento de Jesus, teve esses encontros com ele e daí surgiu o Alcorão. Então, mas a Bíblia diz em Gálatas 1:8 que ainda que um anjo do céu desça se pregar outra coisa que está diferente do que está na Bíblia, não é de Deus, que seja anátema. Certo?
A igreja verdadeira é uma igreja moldada pela palavra. O crente maduro é aquele que ama, medita e obedece à palavra. Amém, irmãos? Então a palavra é o centro da nossa vida. O apóstolo Pedro, ele diz em uma de suas cartas que Deus nos deu tudo que nós precisamos na Bíblia, nas Escrituras. Você tem o outro pilar, somente a graça. Efésios 2, 8 e 9, foi lido aqui. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de obras. Até hoje, a Igreja Católica e outros ramos da religião pregam o quê? Que a salvação é pela fé mais as obras. Então você tem que passar pelos sacramentos. A Igreja Católica primeiramente tinha 2, hoje são 7 sacramentos. Então você tem que passar pelos sacramentos mais a fé. Nós cremos que a justificação é pela fé somente. Foi lido aqui pelos irmãos. O irmão Jefferson leu aqui, pela fé somente, não pelas obras da lei. A salvação tem origem em Deus, não no mérito humano. O homem, por natureza, está morto em seus delitos e pecados, e é incapaz de buscar a si mesmo. Ele precisa da graça de Deus, ele precisa da fé. E aí vem o terceiro ponto. Perfeito. Perfeito. Justamente. Então, vou dizer, então é pelas obras. Então, fazer coisas boas. Não é isso que a Bíblia diz. Cristo, a obra perfeita foi a obra de Cristo. Então, pelas obras, não, pelo contrário, pela graça e pela fé. Quarto, solos Cristo, somente Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e mediador entre os homens, Jesus Cristo. Então ele dizia assim, olha, Maria é mediadora. Eles ensinam isso até hoje. Então, para defender isso, por exemplo, teve algumas doutrinas lá naquele quadro lá, está dizendo, que eles inventaram para suportar isso. Por exemplo, a doutrina que eles defendem da Imaculada Conceição, ou seja, Maria, ela morreu sem pecado. Então, mas a Bíblia diz isso? Não. Né? Então, diz, morreu sem pecado, ela não teve pecado. Isso é uma doutrina da Igreja Católica. Outra doutrina, a doutrina da Assunção aos céus. Isso é terrível, irmãos. Ele disse que Maria também subiu aos céus. Irmão, e isso está muito no imaginário do brasileiro, do nordestino. Os irmãos já assistiram aquele filme do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, né? Que lá no final está todo mundo lá para ser julgado. Jesus peleja, ele não tem o que fazer por aquele povo, mas quando a mãe aparece, resolve tudo. Então, essa é uma mentalidade contra a Bíblia, irmãos. Porque a Bíblia deixa muito claro, 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esse é outro problema dessa doutrina, que é essa fixação dos católicos por Maria, que a gente precisa ensinar para os católicos, que Maria foi talvez a maior serva de Deus que já pisou nessa terra. Mas ela mesma, quando descobriu que estava grávida, tem um hino lá de Maria, lá no Evangelho de Lucas, que ela diz, ele é o meu Salvador. Ela reconhece Jesus como Salvador dela. Então, Cristo é o único mediador. Certo? Para você ter uma ideia, o culto deve ser um culto voltado para Cristo. As orações devem ser feitas para Deus em nome de Cristo. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Quando vocês forem orar, diga, ó, Pai nosso que está nos céus. Aí pega as pessoas, e eu acho interessante, né? A gente viu lá o surgimento lá, ó, 1600, escapulário, a invenção o rosário, né? E aí você vê lá, não, vamos fazer as orações. Então, você vai prestar atenção que é 10 Ave Marias e um Pai Nosso. É 10 para 1. Para você ver que até nesse aspecto, a ideia, Deus, Cristo, sempre é o do cantinho ali. Jesus tem um pequeno lugarzinho ali. Então, isso mostra que está longe das Escrituras, está longe da palavra de Deus. E por fim, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Toda salvação, a gente vai aprender até hoje de manhã, hoje à noite, sobre a salvação, um pouco mais. Ela é obra da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem não pode reivindicar isso.
Nenhum santo, nenhum homem na história da igreja pode reivindicar isso. Certo? A igreja medieval glorificava os homens e as obras dos santos, mas a reforma proclamou que a salvação é de Deus, por Deus e para Deus. Amém? Pode repetir comigo? A salvação é de Deus, por Deus e para Deus. De novo, a salvação é de Deus, por Deus e para Deus. É isso que a reforma ensinou. Tudo é dele, toda a glória pertence a ele. A obediência, o trabalho, o sofrimento nosso é apenas o quê? Um ato de adoração. É uma maneira da gente responder ao Deus que já nos salvou. Efésios 2 diz lá, sois salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque você diz assim, paz, eu sou bom. Eu sou obediente à lei, faço tudo certinho, já fui lá, me batizei, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, vou lá participar da Eucaristia, estou com Deus e não abro. Mas se eu disser para os irmãos que a gente tem que tomar cuidado para não trazer isso para dentro da nossa igreja também. Eu sou batizado, dou o dízimo, sou membro da igreja há tantos anos, já fiz isso, fiz aquilo. Não, a gente tem que lembrar, senão a gente vai precisar de uma reforma também. A gente tem que lembrar que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, é isso que eu queria relembrar os irmãos. Então, os resultados, para a gente concluir, da reforma. O retorno à pregação bíblica. Olha que coisa interessante, irmãos. O Martim Lutero, ele traduziu toda a Bíblia para o alemão. Inclusive, ele foi muito perseguido durante esse período. Ainda bem que ele tinha alguns membros da nobreza que eram próximos a ele. Inclusive, ele passou um bom tempo protegido dentro de um castelo, lá na Alemanha. Foi o período que ele, protegido por alguns nobres, que ele traduziu a Bíblia. Olha aí, o castelo aí. Essa aqui é a igreja Castelo de Wittenberg. E nesse período que ele estava traduzindo a Bíblia, ele escreveu um hino também, que é considerado o hino da Reforma. Castelo Forte, foi escrito por ele. Recebendo muita perseguição, risco contra a própria vida, ele escreve esse hino. Castelo Forte é o nosso Deus. Então, o inimigo se levantava contra ele, os poderosos, o clero da época, mas ele estava lá firme. Então, houve um retorno à pregação bíblica. O povo teve a Bíblia de novo em suas mãos. Hoje, meus irmãos, você tem a Bíblia na sua mão, louve a Deus. E a gente ainda pega e deixa a Bíblia lá na gaveta lá e não lê a Bíblia. Né? Sabe que o sangue dos mártires, muitos morreram para que você pudesse ter a Bíblia traduzida hoje em suas mãos. Né? Então glorifique a Deus por isso. Amém. Né? A Bíblia está de volta na mão do crente. Nós podemos guardar a palavra. A gente viu aqui no Cima Day no sábado passado, homens como João Ferreira de Almeida, que era filho de pastor, filho de missionários, certo? E ele vivia, meus irmãos, lá na Indonésia. E de lá, ele traduziu toda a Bíblia para o português. E até hoje a versão que a gente usa é a Almeida, né? Foi traduzido por esse missionário. Lá no meio do campo, com muita perseguição. Então hoje a gente tem a Bíblia, a gente prega a Bíblia. A igreja é a igreja da palavra. Quando os crentes, irmãos, chegaram aqui no Brasil, sabe como era que eles eram chamados pejorativamente? Os Bíblia. Porque só andavam com a Bíblia debaixo do braço. Essa é uma marca distintiva do crente. Olha, meus irmãos, educação cristã também é uma marca da reforma. Ou seja, agora tem que ensinar o povo. Tem que ensinar, não basta apenas o povo ir para a igreja, o povo tem que conhecer a Bíblia. A ideia da música congregacional também é um ponto interessante. O povo não cantava na igreja nesse período, irmãos. Eles iam, sentavam aí você tinha lá os cantos gregorianos, quem já ouviu? Oh, no, no, no. E o povo sentava ali e ficava tudo de olho grilado, observando ali. As músicas, os cantos gregorianos, você tinha ali, quem cantava era só o clero.
Martim Lutero foi quem instituiu isso. Ele incentivou o canto coletivo. Ou seja, a igreja toda precisava cantar. Hoje está aqui, ó, nós entendemos que todo mundo canta, todo mundo louva ao Senhor. Né? Então, glória a Deus, irmãos, porque isso trouxe de volta, nos trouxe de volta. Deus usou o avivamento da reforma. Deus usou esses 5 solas, Deus usou tudo isso. Isso aí não é novidade não, irmãos. Isso não surgiu lá não, foi um redescobrimento. Isso aí é Bíblia. E a Bíblia está na mão da igreja desde o início, desde os primeiros séculos. Então, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, quando naquela afirmação de Pedro, ele diz assim, ó, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus, irmãos, estará firme até o dia que Jesus voltar. Pode se levantar o inferno contra ela, mas Cristo é o Senhor da igreja. Que Deus nos abençoe e até a noite, em nome de Jesus, irmãos.